Fala pessoas, mais um vídeo de Terraform aqui no canal e hoje vamos falar de um assunto que eu sempre tive muita dificuldade para entender, que é o for dentro do Terraform. Por algum acaso você já teve que utilizar o for dentro do Terraform? Você já teve alguma dificuldade em procurar exemplo na internet de ver como que ele funcionava, de entender a sintaxe dele? Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar três exemplos de for para fazer mais sentido quando você estiver utilizando no seu dia a dia, tá legal? Então, sem muita enrolação, bora mostrar aqui já o nosso VS Code. Vocês podem ver que tem um default aqui aberto, na verdade é uma variável, tá? Mas a ideia é focar nessa estrutura de dados que eu estou mostrando para vocês. É um dicionário tranquilo, vocês podem ver que tem três chaves, tá? Tem três campos esse dicionário. E aqui eu estou tentando fazer como se fosse um AD, tá bom? Um fake AD aí. Então vocês podem ver que a chave seria o ID dessa pessoa no AD e dentro tem alguns campos, tá? Então a gente tem o campo admin, departamento, e-mail e nome completo. Com esses três elementos, eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com o for, tá? A gente vai ver um exemplo que eu vou pegar apenas os e-mails dentro desse dicionário. Eu também vou te mostrar um outro exemplo que eu vou pegar apenas os e-mails que sejam administradores. E também vou mostrar como conseguir pegar esse dicionário e fazer um completamente diferente. Então bora para os outputs que eu vou explicar melhor para vocês o for. Abri aqui o arquivo do outputs.tf e vocês podem ver os três outputs aqui. Então eu já quero começar explicando para vocês os dois diferentes tipos de for que tem no Terraform. A gente tem um for que retorna uma lista, e vocês podem ver aqui no primeiro exemplo, que ele abre e fecha colchetes. E a gente tem um for que retorna um dicionário. Vocês podem ver que ele é um pouco diferente e tem o abre e fecha chaves, tá legal? Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. Então, como que funciona a sintaxe de um for? É muito simples. Se você já brincou com Python, você vai ver uma semelhança bem grande, tá? Então é o seguinte, a gente verifica o que a gente quer fazer primeiro, né? Se a gente quer fazer um for que retorne uma lista ou um que retorne um dicionário, e aí a gente tem esse sintaxe aqui. E aí a gente tem essa estrutura aqui. For, né? For, aí a gente tem esse primeiro campo aqui que seria o item. Esse item aí pode ser qualquer variável, tá? Isso daí é uma variável que a gente vai utilizar local quando a gente estiver iterando sobre essa lista, tá bom? Aí a gente tem aqui o in, que seria em qual variável, né? E o lista seria a variável, o recurso ou qualquer coisa que a gente vai querer iterar sobre. Aí depois a gente tem o dois pontos e essa daqui é a parte do output. Então essa parte aqui vai ser o que a gente vai retornar para o usuário que está utilizando esse for. Legal? Vamos ver isso aqui com um exemplo. Então aqui no primeiro a gente tem o output que eu havia falado para vocês, que é ir lá naquele dicionário e pegar todos os e-mails. A gente tem aqui o for, o item, novamente. Isso é uma variável que eu quis criar só para dar match lá em cima. Você pode colocar qualquer tipo de variável que você quiser aqui. E aí eu coloco in, e aí é aquela variável que eu estava mostrando na tela passada, tá bom? Então essa variável que a gente vai utilizar para os três exemplos. Aí eu tenho os dois pontos aqui, e essa é a parte do output. Então nesse caso aqui, eu quero apenas pegar o e-mail daqueles dicionários lá, daquele nosso AD, tá bom? Então eu coloco aqui a variável local que eu tenho, ponto, o e-mail, porque esse item aqui ele está representando cada um daquela chave, está representando lucas.souza, amanda.carvalho e etc, tá legal? Então quando eu dou item.email eu consigo reaver o e-mail que tem lá dentro daquele dicionário, beleza? Então esse cara aqui ele vai retornar todos os e-mails. Vamos ver isso na prática. Abrir aqui o terminal, vamos já dar um Terraform Apply aqui para ver o que acontece. Vou dar um yes. Eu limitei os outputs, tá? A gente vai indo pedaço por pedaço. E aí vocês já podem ver aqui, ó, todos os e-mails. Olha que interessante. Então, se a gente for ver lá, o que ele fez, ele foi nessa estrutura aqui, né, nesse dicionário, e foi em cada um dos e-mails e trouxe o output como uma lista para mim. Vocês podem ver aqui, ó, é uma lista. Legal? Vamos voltar para o código e ver o próximo exemplo. Voltei aqui para o código, então vamos ver o próximo. Esse exemplo aqui é interessante porque ele possibilita a gente filtrar o elemento que a gente está iterando. Então olha que legal. Mesma coisa com o de cima, eu tenho o for que vai retornar uma lista, vocês podem ver por aqui. Eu também tenho a mesma estrutura, item, in, var usuários, e eu estou pegando o output do e-mail. Só que depois vocês podem ver na outra linha que eu estou colocando um if aqui.
Então eu estou colocando uma condição para ter esse output. E essa condição que eu estou fazendo é o item.admin. Então ele vai lá na nossa estrutura de dados, vai verificar o campo admin e vai me retornar se ele é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai imprimir para mim o e-mail. E se não for, ele esquipa. Então, com isso, você consegue fazer filtros ou até fazer estruturas mais complexas usando o for. Vamos ver isso na prática? Voltei aqui para o terminal, vamos dar um outro Terraform Apply para ver só esse daí do admins e-mails. E vocês podem ver aqui que agora o Lucas não apareceu aqui, o e-mail do Lucas não apareceu. Por quê? Porque ele não é admin. Então ele foi lá na estrutura de dados, viu que o lucas.souza não é admin, então eu não peguei esse e-mail, legal? Então com isso eu consegui filtrar a minha estrutura. Com isso eu consegui filtrar os meus e-mails. Vamos partir para o último exemplo aqui, que ele é um pouco diferente. A gente não vai retornar uma lista, mas sim a gente vai retornar um dicionário, legal? Vamos lá para o código. Voltando aqui para o código, vocês podem ver que tem uma diferença já. Aqui não é mais colchetes, né? A gente está abrindo e fechando chaves. E aqui ele tem uma outra estruturação aqui. Vocês podem ver que tem uma variável a mais, tem a chave e o valor, tá? Esse caso aqui, ele é específico quando você quiser manipular as chaves dentro de um dicionário. Você poderia sim utilizar isso no exemplo de cima, tá? Mas no nosso caso aqui, eu estou fazendo isso com os dicionários. Então, isso daqui você poderia fazer sim, eu vou só frisar esse ponto, quando você quiser fazer um for com lista, tá? Mas só para não ficar muito repetitivo e muito longo, eu estou fazendo assim. Então vocês podem ver o seguinte aqui nesse exemplo de baixo. Então eu tenho aqui o mesmo usuários, né, a mesma variável, só que agora eu estou pegando a chave de cada um deles, então aquele lucas.souza, amanda.carvalho, e os valores que são aqueles campos que a gente estava brincando antes lá em cima, tá legal? Dois pontos, e essa sintaxe aqui, ela é bem diferente do que a gente estava vendo lá em cima. E para ser sincero com vocês, isso daqui me deixava muito confuso. Eu não entendia o for porque eu não entendia o que significava isso. Mas isso daí é muito simples. Esse operador aqui, esse igual, sinal de maior, ele é só um jeito de você dividir o que é chave e o que é valor nesse seu novo mapa. Então lembrando, aqui com esse for, a gente está utilizando um for para retornar um dicionário, né? O dicionário e o mapa é a mesma coisa no Terraform, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou retornando dicionário, eu tenho que falar o que é chave e o que é valor. Então, olha que interessante, aqui eu não quero mais que esse dicionário tenha como chave o lucas.souza, eu não quero mais o ID do usuário, eu quero que seja o e-mail. Então eu estou fazendo exatamente isso, vocês estão vendo que aqui ó, no valor, né? E lembra que eu falei que poderia ser qualquer nome isso daí, tá? Então eu estou falando o valor de cada um daqueles itens do dicionário vai ser valor.email. Então isso daqui é a nossa chave. Isso daqui está falando que é a divisão, tá? E aí aqui eu estou fazendo o value desse dicionário, né? Então nesse caso aqui eu estou criando um campo que é o username. E olha que legal, eu estou usando a chave anterior, né? A chave que a gente tinha no dicionário anterior como um campo aí normal, tá? Então eu estou modificando esse dicionário já. E aqui eu estou colocando também se ele é administrador ou não. Vocês podem ver que eu joguei fora o campo do nome completo. Então eu estou modificando aquele dicionário para depois fazer isso daí, mandar para algum outro data source, fazer alguma coisa com isso. Vamos ver isso em ação. Estou aqui com o terminal aberto para ver o último exemplo, legal? Vou dar o meu Terraform Apply aqui e já vou dar um yes para a gente analisar junto. Então vocês podem ver aqui que eu tenho 3 elementos, legal, isso dá match com o que a gente estava fazendo antes, né? Que a gente tinha só 3 elementos também. E aí vocês podem ver que o dicionário é diferente. Não é mais lucas.souza aqui no chave, aqui na parte das chaves, estão vendo? Agora a chave é o e-mail e aqui dentro eu tenho só os elementos, se é admin ou não, e o username, apenas isso. Então vocês podem ver que com o for eu consegui pegar aquele dicionário e transformar ele num completamente novo. Então, gente, a ideia desse vídeo era ser bem curto mesmo, era mais compartilhar com vocês um exemplo, uma coisa que eu sempre quis ter, um exemplo bem simples que qualquer um consiga fazer aí de casa. Vou estar compartilhando esse código com vocês também na descrição desse vídeo e espero que tenha sido útil para vocês, tá legal? Muito obrigado e fiquem bem.